E aí, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Aqui, graças a Deus, está tudo excelente. Hoje vamos compartilhar com vocês mais uma reflexão, né? Lembrando que esse vídeo não tem a intenção de ser um vídeo religioso, mas um vídeo político, né? Onde que trata o governo de Deus na Terra. Né? E essa é a reflexão e o pensamento que eu gostaria de trazer aqui para os nossos para as nossas tardes, né? Assim podemos dizer no YouTube. Né? E hoje eu quero começar com um texto que eu achei muito interessante, que trata da questão de como que Deus cria as coisas, né? Como que Ele planeja ah, as coisas, ele conhece tanto o princípio como o meio, como o fim, Ele fez tudo isso, o começo do tempo, o meio do tempo, o final do tempo, já está tudo criado, tudo feito e tudo planejado, e a gente sabe que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? E hoje eu queria ler com você um texto que está em Isaías 46, do versículo 9 e o 10, né? Mas eu quero pegar desse texto, não o contexto inteiro, né? Depois, se você quiser ler Isaías 46, fique à vontade. Mas eu quero pegar a ideia de Deus, né? A ideia de como que Deus age. Entende? Como que Deus age? Porque se você for procurar na Bíblia os textos, né? Não é pegar texto sem contexto, mas procurar características, né? E aqui tem uma característica de Deus, nesse texto muito forte, né? O texto fala assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Não é? Então o que quer dizer? Ele quer dizer que ele anuncia o fim pelo começo, pelo princípio. E é essa o atributo que eu queria que a gente entendesse de Deus. Qual que é a vontade dele? Né? Ele fala assim: e farei toda a minha vontade. Né? Quem tem vontade é Deus. Né? Deus tem a vontade e essa vontade dele será feita. E para a gente entender a vontade de Deus, a gente precisa entender a ideia original de Deus. Como é que a gente tem tratado aqui nos vídeos, né? E a ideia original de Deus, ela está em Gênesis 1:26. Essa é a ideia original de Deus, que fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Essa é a ideia original de Deus. Novamente, Deus é um Deus invisível, um ser de luz, não é que ele domina o céu dos céus, né? E ele se assenta num trono aí, né? Esse é o Deus. E ele, por sua infinita misericórdia, bondade, porque é um rei bom, ele decidiu criar o mundo físico. Todo o universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, de 100 até 1 trilhão de galáxias, já está tudo pronto, né? E ele criou esse pequeno planeta. Se você for olhar em relação ao universo, o nosso planeta, ele sei lá, é um grão de areia, não é? Se assim podemos dizer. É muito grande para nós, né? Mas na perspectiva do olhar do universo, né, nós somos poeira. E um feixe de luz, né? Assim
como eles gostam de dizer. Ele criou esse pequeno planeta maravilhoso, né? Com tudo que o homem precisa para poder habitar, o ser humano precisa para poder sobreviver. E ele disse, olha, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a semelhança, domine ele. Não é domine nós. Deus não falou domine nós. Domine ele. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Essa foi a tarefa dada ao homem, né? Deus criou o ser humano, né? E aí, num ser de barro, né? Por meio de um ser de barro, ele soprou essa humanidade nesse ser de barro, né? Que foi lá em Adão. A gente sabe que Adão não é um nome próprio. Adão significa, em inglês, dark earth, que é terra negra, né? Ou terra vermelha. É uma característica. Então era o jeito que ele era, dark earth, ou terra vermelha. Poderia ser um povo que parece terra vermelha, um ser que parece terra vermelha, né? Então, esse é o sentido de Adão. E Deus soprou aí nesse ser de barro que ele fez, e ele fez só um ser de barro. Depois ele não voltou mais no barro para fazer outro ser. Soprou aí, né? Toda a humanidade estava nesse ser. Quando Deus criou o ser humano, ele já tinha feito todo mundo. Por que Deus já tinha feito todo mundo? Porque lá em Isaías, né, 46, ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio ele anuncia o fim. Então essa é uma das provas de que nós viemos aí. Entende? Quando Deus soprou em Adão, a humanidade, o fôlego de vida, né? Deus soprou aí. Eu tinha, assim, muita dificuldade de aceitar isso, sabe? Né? De entender, né? Eu imaginava que, né, quando alguém fosse nascer, Deus mandava o Espírito para aquela pessoa. Ah, não, mandou um espírito ali para aquela pessoa, ela nasceu. Mandou um espírito, nasceu alguém, ali na concepção foi colocado um espírito que veio do céu, né? Então, seria mais ou menos igual uma fábrica, né? Eu até falei dessa fábrica aí, né? Eu usei até o exemplo lá do Senhor dos Anéis, né? Os caras tiravam os guerreiros da parede lá na fornalha deles, e eles começavam assim a ter aquele fôlego de vida, né? Então eu tinha mais ou menos essa concepção. Então era muito difícil para mim entender, cara, como que Deus, né? Eu também nunca ouvi ninguém falar disso, né? Eu cheguei a uma conclusão estudando e tinha essa convicção, cara, mas como que isso é possível? Mas eu lendo um livro, né? Lendo um livro que tipo assim, não tem nada a ver com a palavra de Deus, e inclusive até o escritor ele não cita nada de Deus no livro dele, que é um indiano, um doutor indiano, que ele escreveu um livro que chama A Cura Quântica. Eu até te recomendo a ler esse livro depois, porque você vai ser interessante. E lá nesse livro, ele escreveu assim, alguém certa vez estimou que o DNA de todas as pessoas que já viveram caberiam numa colher de chá, né? Imagina o que é uma colher de chá? Não é nem uma colher de sopa, é uma colher de chá, né? Todo o DNA de todo mundo que viveu, você poderia colocar numa colher de sopa. Então o que eu estou falando aqui é que Deus colocou em Adão toda a humanidade, todas as pessoas que já nasceram
e que irão nascer na terra. Para que essas pessoas, elas completem uma tarefa, tá? Completem uma tarefa. E Deus pegou esse homem, all in on, né? O que era o homem? O homem, no princípio, ele estava sozinho. Em inglês chama all alone, né? Em inglês chama alone. O que é alone? Escreve A-L-O-N-E, tá? A-L-O-N-E, alone. E se você dividir essa palavra no original, significa all in on. All é todo, in é dentro e on é um. Então é tudo dentro de um. Alone, all in on. Então esse homem, ele era all in on. Tinha todo mundo dentro dele, tá? A humanidade estava dentro de Adão, né? Eu e você estávamos dentro de Adão, né? E Deus pegou esse ser com todo mundo dentro, né? E Gênesis 2:8 fala assim: depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado, né? Deus formou esse ser de barro, com todo mundo dentro, eu, você, todo mundo, né? Todo mundo ali dentro. E pegou esse ser e colocou no Éden. No Éden. Isso aqui é importante, né? E plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o ser humano para quê? Para cultivar, para plantar, para cultivar, para guardar, né? E eu quero falar aqui um pouquinho do Éden, para quem ainda não ouviu. O Éden, e para quem ouviu, só um minuto. Não, vai precisar não. Para quem já ouviu, a gente fala de Éden aqui como um ambiente e uma atmosfera, tá? Um ambiente e uma atmosfera. Se for para o original e procurar o significado da palavra Éden em hebraico, ele vai te dar alguns sentidos. Por exemplo, um sentido de lugar, de momento, de presença, de porta aberta, lugar de desfrute, ok? Então vai te dar esse composto de sentidos a palavra Éden, tá? Esse composto de sentido. E não se consegue encontrar o Éden, ninguém sabe onde é que está o Éden, né? Eles falam que o jardim que foi plantado no Éden fica ali próximo do rio Eufrates, né? Tigre e tal, próximo do Iraque, né? Próximo do Iraque. Mas aí o que acontece? Só um minuto. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: quando Deus criou o ser humano, Deus, a gente tem que entender que Deus colocou o ser humano nesse lugar, tá? Deus colocou o ser humano nesse lugar, ok? Deus colocou o ser humano nesse lugar. Deus não permitiu que o ser humano encontrasse esse lugar. Deus já colocou ele nesse lugar, entende? Deus colocou ele no lugar. Deus tipo assim, não apostou que ele iria encontrar esse lugar. Você, não, vou colocar o ser humano na terra e ele vai encontrar esse lugar. Não foi isso. Deus plantou o jardim, Deus colocou ele lá. Tá? Da mesma forma que os peixes foram colocados nas águas, os animais na terra, os pássaros no ar, as estrelas no firmamento, entende? Então, foi criado um lugar específico para que o homem pudesse viver. E esse lugar chama-se Éden. Que, se a gente for colocar no literal o que é o Éden, é um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu.
criando um lugar agradável para o ser humano viver, né? Isso foi a primeira coisa que Deus deu ao homem, a sua presença. A presença de Deus foi a primeira coisa que Deus deu ao homem, tá? Ponto final. Como eu te disse, Deus não deixou que o homem encontrasse o jardim. O homem foi colocado ali, né? E agora, isso aqui é importante. O fato de você existir, tá? O fato de você existir é a prova que Deus terminou algo que você nasceu para começar. Então, às vezes a gente pensa, poxa, o que eu vim fazer na Terra, né? Porque qual que é o meu significado aqui? A gente não sabe, não é? Mas só de o fato da gente existir é a prova que Deus já terminou algo. Porque Deus só começa algo se tiver terminado. Lembra lá de Isaías? Que ele começa pelo fim, né? Ele começa pelo fim. Ele começou algo porque ele já terminou aquilo. Então, se você está na Terra, você foi colocado lá no Éden. E no momento oportuno, na plenitude do tempo, para você, você nasceu. E esse é o momento. Não existe outro momento. Não tinha possibilidade de você nascer antes e não vai ter possibilidade de você nascer depois. Esse foi o seu momento de ter nascido, né? A interação com o planeta entre si que manifesta a glória de Deus na Terra. Então, a glória de Deus, tudo que foi feito, tá? Isso manifesta a glória dele na Terra. Isso é quando o homem, imagina lá, quando Deus criou as estrelas, os peixes, as aves, né? Pôs tudo no lugar, criou o homem, colocou no seu lugar para que ele pudesse ali cultivar e dar nomes aos peixes, dominar sobre tudo que ele tinha criado. O que ele disse? Olha, isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa é a ideia original de Deus, né? Essa é a ideia original de Deus. E essa ideia original de Deus que eu tenho trabalhado aqui nos nossos vídeos, para que nós possamos voltar a essa ideia original de Deus. Entende? Voltar a essa ideia original de Deus. Porque aí no versículo 3 de Gênesis, o que aconteceu? O homem se declarou independente, né? O homem se declarou independente. Ele disse assim, olha, eu não preciso de Deus, né? Ele achou que ia ser igual a Deus, porém ele já era igual a Deus. Só que ele foi enganado e pecou. É um pecado de desobediência. Um pecado de não fazer aquilo que ele foi feito para fazer. Um pecado de não querer viver num ambiente que ele foi feito para viver. Né? Por exemplo, o que o homem fez? Ele simplesmente desobedeceu e Deus retirou o Éden. O que é o Éden? Aquele primeiro presente que o homem tinha ganhado, que é a presença de Deus. Ele perdeu. E quando saiu o ambiente, a gente já falou muito em ambiente aqui, o homem morreu. Deus não precisou matar o homem. O próprio homem morreu, sem a presença de Deus. Né? E hoje, a gente entra, né? Você percebe que a gente entra nos nossos relacionamentos, e quando eu falo aqui de relacionamento, eu não estou falando de casamento somente, mas de relacionamento entre as pessoas, porque é a interação das pessoas que constrói o ser humano, né? Aquilo que nós somos, né? Por exemplo, a língua que a gente fala, os nossos gostos, os nossos pensamentos, né? Isso é construído através de influência externa, que é a cultura, né? E daquela cultura que nós estamos vivendo. Aí a interação, né? Essa interação nos nossos relacionamentos, né? A gente está entrando nesses relacionamentos familiar, de trabalho, no social, né? Com uma expectativa alta, tá? Com uma expectativa alta de quê? De que aquele ser, ele vai produzir as características, ou ele vai produzir os resultados, ou ele vai produzir ele vai produzir aquilo que ele era suposto produzir quando ele estava na presença de Deus. Entende? Né? Por exemplo, quando você lê lá
você vai ver que existia dois seres humanos lá no início, né? Assim, dá pra entender. Existia Adão, né? E Adão, o que que ele estava fazendo? Ele estava produzindo, ele estava cuidando dos animais, cuidando da terra, estava ocupado ali e não encontrava ajudadora para ele, né? Não tinha ajudadora. Então Deus colocou ele para dormir, tirou uma costela e fez a mulher para ajudar Adão. E lembra, Deus trouxe a mulher a Adão, apresentou a mulher a Adão. Deus não trouxe para ser a esposa dele, entende? Tipo assim, não, essa aqui vai ser sua mulher. Isso aí não foi Deus que falou, foi Adão que falou. Não, essa vai ser minha mulher, né? Aí a partir daí Adão que começa a falar, né? Adão, ele era produtivo. Ele estava na presença de Deus, entende? E ele vivia nessa porta aberta, ele vivia no Éden, né? Então a mulher encontrou Adão nessa presença, nessa porta aberta, né? Um cara que estava ali comprometido com a comunhão com Deus, né? Com o relacionamento com Deus, em dominar a terra, né? Em produzir o máximo daquilo que ele foi feito para produzir, né? E o que eu vejo que a gente precisa fazer é justamente voltar nessa presença, na presença original, aonde Deus está escrito ali no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis. Nessa porta aberta, onde a nossa preocupação, primeiro, é buscar o reino de Deus, né? Porque quando você procura primeiro o reino de Deus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? A própria palavra já fala que todas aquelas demais coisas serão acrescentadas, né? Esse indivíduo, ele estava na presença de Deus no começo, né? Hoje, quando a gente tem um problema entre duas pessoas, é porque elas não conhecem como era no começo, né? E somente Deus e na presença dele pode fazer isso dar certo. Você vê que no capítulo 1 e capítulo 2, né, o ser humano estava na presença de Deus. A partir do capítulo 3, o ser humano é um ser humano caído, é um ser humano falho. Então, quando você encontra alguém hoje, e esse ser humano não está no Éden, não está vivendo na presença de Deus, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, não entendeu? Com foco 100% no reino de Deus em tudo que ele faz, né? Ele ainda é um ser humano do capítulo 3 em diante. É um ser humano que ele ainda não entende o que é o capítulo 1 e 2. Porque o capítulo 1 e 2 existe a presença de Deus, é o Éden. É a porta aberta do céu na terra. Entende? É isso que os meus vídeos ele quer tratar. E quando a gente tem duas pessoas, né, que não estão na presença de Deus, essas duas pessoas, elas estão tentando fazer um negócio, ou está tentando construir, pode ser uma empresa, pode ser no trabalho, pode ser no casamento, você coloca onde você quiser, né? Elas estão tentando construir algo fora da terra que elas é suposto construir algo, que é a presença de Deus. Então dificilmente vai dar certo. Pode dar certo? Pode por um tempo dar certo. Agora, imagina se uma pessoa está nessa presença e a outra não, né? A outra não. Isso aqui é como a presença de Deus, né? Vou te explicar para você ter uma ideia o que é essa presença. Eu não sei se você já tentou segurar o seu fôlego debaixo da água, entendeu? Como criança a gente tentava, né? Segurar assim, eu punha a cabeça para baixo assim dentro da água e ficava tentando segurar o fôlego. Por quanto tempo a gente conseguia? 1 minuto, talvez? Mas sabe quando você sai para fora assim, respira? Isso é quando você entra de volta no Éden.
a porta aberta se abre e você entra no Éden, certo? Agora, quando você está no Éden, você tem o seu balão de oxigênio. Deus te dá um balão de oxigênio para você respirar, né? Só que aí você vai e faz uma sociedade com quem não tem balão de oxigênio ainda. Ele não está na presença de Deus. Aquela pessoa, ela vai precisar respirar e você vai ter que emprestar para ela o seu balão de oxigênio. Então o que vai acontecer? Você vai emprestando, 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 e se ela decidir não entrar na presença de Deus, ela vai sugar todo o seu oxigênio. Aí depois começam os atritos. A empresa quebra, um começa a desviar dinheiro, entende? E geralmente é quem não está na presença de Deus que infelizmente desvia. Entendeu? Né? Eu não estou falando aqui de ser honesto ou não ser honesto. Eu estou falando aqui de estar na presença de Deus. Ok? De estar na presença de Deus. De estar no Éden. De estar no Éden. Né? A pessoa precisa focar primeiro no reino de Deus. E depois as coisas lhe serão acrescentadas. Quando você conhece pessoas, depois do capítulo 3, foi o que eu falei, né? Essas pessoas estão desligadas do Éden. E criamos expectativas nessas pessoas quando elas não produzem aquilo que elas foram feitas para produzir. Mas elas foram feitas para produzir no Éden. Estando na porta aberta, aí sim elas produzem. Não tem como a gente ter uma expectativa que aquela pessoa que não está no Jardim do Éden produza aquilo que ela nasceu para produzir. É a mesma coisa da gente colocar a manga no copo de uísque e esperar que ela dê manga. Não vai nascer, não vai ter árvore. Entende? Quando eu comecei a pensar assim, né, a entender desse jeito, 100% dos meus problemas acabaram. Entende? 100%. Precisamos procurar pessoas que estão no começo ou que querem voltar para o começo, para que os relacionamentos dê certo. Relacionamento é igual ao omelete. Eu já citei aqui a questão do oxigênio, agora você imagina, para você fazer um omelete, você tem 10 ovos bons. E se você tiver um podre, vai dar certo? O omelete vai ficar fedendo. Para um omelete dar certo, todos os ovos precisam estar bons. Um ovo estragado vai estragar seu omelete, né? E quando a gente faz sociedade, casamento, pode ser o que for, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para esse outro ser que você está tentando se alinhar, ou está tentando, eu vou construir um negócio, uma empresa, né? Eu vou estar em contato com essa pessoa 24 horas, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual? Onde você está? Né? Onde você está? Qual que é a cultura que você faz parte? Qual que é você já está no Éden novamente? Você já foi colocado no Éden novamente? Você pensa o reino de Deus? Você é uma pessoa produtiva? Uma pessoa que tem planos, que tem sonhos, que sabe onde é que você vai chegar? Entende? A pessoa tem que saber tudo isso antes dela entrar na vida do outro. Que seja casamento, que seja sociedade, que seja tudo. Né? Porque essa pessoa que quer construir uma sociedade, ela precisa estar no Éden, para ela poder somar na vida de outra. E quando as duas pessoas estão no Éden, aí com certeza é sucesso. Né? É sucesso. Né? Antes de procurar essas pessoas, você precisa ter essa certeza que você está no Éden. Antes de entrar na vida de alguém, ou antes de construir ali uma sociedade, né? Porque quando você está na terra produtiva, você vai produzir. E você encontra pessoas que estão na terra produtiva, aí é 100% de certeza que dá tudo certo, né? Porque Deus é a presença. Lembra que o primeiro presente que Deus deu ao homem não foi a presença dele? Então é isso que nós precisamos buscar todos os dias. E olha, eu não nasci assim. Eu também não pensava assim.
né? Eu tive que procurar esse entendimento. E pela graça do Senhor Jesus, eu entendo que há 6 meses atrás, eu recebi, né? Eu recebi. Eu manifesto ainda as características do reino de Deus em minha volta da forma que eu quero manifestar? Não, eu não manifesto. Entende? Eu não manifesto ainda da forma que eu tenho certeza que eu ainda vou manifestar, né? Com essa palavra, com essa pregação. Mas eu já sinto já o reino de Deus em mim, a presença de Deus em mim, né? O governo de Deus agindo por meio de mim. Porque o primeiro passo é você entrar na presença do reino, a presença de Deus. E depois essa presença, ela vai ser manifestada. Porque primeiro, o que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de você, né? Está dentro de você. Demorou 20 anos para eu entender isso. Eu estou gravando esses vídeos e eu estou tentando ser o máximo de explicar aqui o máximo simples possível e de forma clara, porque lembra, eu falei, eu não gosto de nada que seja colocado às ocultas, né? Tipo assim, falar pela metade. Não, tem que ser a verdade. Tem que ser a verdade. E se Deus está falando que é assim na Bíblia, por que tem que ser de outra forma? Por que tem que ser de outra forma? Eu não entendo, cara. Por que tem que ser de outra forma? Ele já colocou daquela forma na Bíblia. Para ser simples, para a gente entender, né? É para a gente entender, né? E no início, em Gênesis, o homem foi colocado para trabalhar no Éden, né? Trabalhar no Éden. Esse é o objetivo nosso como sociedade. Manifestar a glória de Deus por meio do trabalho. Não é? Jesus, quando ele fazia um milagre e eles confrontavam ele, o que ele falava? Olha, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, é trabalho. Não é? Trabalho no hebraico, a gente pode colocar no sentido de become. Become é tornar-se. Tornar-se. Tá? É tornar-se algo. Não é? Por exemplo, se você é bom no que você faz, você vira referência naquilo, né? Tanto é que eles colocam até o nome na pessoa daquilo que ele faz, né? O mecânico fulano, o carpinteiro beltrano, né? O astronauta tal, o médico tal, entende? O que a pessoa faz, né? E manifesta a glória de Deus, aquilo passa a ser ela se torna aquilo. Né? E Deus ele fez isso com Adão, né? O que Adão se tornou? Um dominador daquilo que Deus chamou ele para dominar. Ele dominava sobre as coisas, dominava sobre os animais, sobre as plantas, ele dominava sobre o planeta, né? Só que no capítulo 3 ele perdeu esse domínio, perdeu esse governo, né? E hoje Deus nos chama para quê? Para dominar sobre as coisas. Voltar naquela presença de Adão. Quando você volta na presença onde Adão estava, que é a presença de Deus, Deus passa a enviar ferramentas para você, para que você possa produzir na terra. Ok? E automaticamente você vai discipular as pessoas e elas vão entrar nessa presença. Aí você pode fazer sociedade, você pode casar, você pode tudo. Mas você tem que entender, até você encontrar pessoas ou formar pessoas que estejam nessa presença, né? Que estejam nessa presença, talvez vai demorar um pouco. Então você precisa entender em qual cultura aquela pessoa está vivendo, ou em qual presença aquela pessoa está vivendo. Ok? Porque a presença de Deus, a cultura é diferente. Né? A cultura de Deus é uma cultura do amor. A cultura do homem é uma cultura de quem quer levar vantagem. Hoje eu vi uma foto
né? Depois, se você quiser, você me fala, eu te mando. Que lá no Japão, olha para você ver, no Japão tem aqueles estacionamentos assim imensos, né? Tem uns estacionamentos imensos. E lá, quem chega primeiro no trabalho, né? O cara trabalha lá naquele arranha-céu, né? Gigante. E trabalha lá naquele arranha-céu. E quem chega primeiro, ele para o mais longe possível do trabalho. Ele para lá no final do estacionamento. Entendeu? Quem chega primeiro para mais longe, né? Para mais longe. Porque a cultura deles é o seguinte: quem chegar atrasado no trabalho, ele vai precisar parar mais perto para não chegar mais atrasado ainda. Olha para você ver. Porque a cultura deles não é levar vantagem como a cultura de várias nações, né? O camarada que chega primeiro, qual que é a cultura? Quem chega primeiro bebe água limpa. Não é essa a cultura que a gente vê, principalmente no nosso país, infelizmente? Que é a cultura do levar vantagem. O importante é levar vantagem. No Japão, já tem essa característica da pessoa parar mais longe para quem chega atrasado. Aí quem parou longe, ele não está pensando que aquele cara vai chegar atrasado para levar vantagem. Ele vai chegar atrasado porque o carro dele pode ter quebrado, o pneu realmente pode ter furado, ele pode ter tido um problema na casa dele, entendeu? Aí ele precisou chegar atrasado, então ele não vai chegar tanto atrasado assim no trabalho. Eu achei isso incrível, né? E isso, né? Isso é você tornar-se um ser humano. Você tornar-se alguém que Deus te fez para tornar. Entende? Que é o trabalho. Você vai trabalhar na terra para poder discipular pessoas, para poder conquistar essa terra para o Senhor, né? Porque o que fala o Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Se Jesus está orando para a vontade de Deus ser feita na terra, porque não é feita ainda. Ele quer usar o ser humano. E Jesus, na cruz, ele trouxe de novo a graça redentora do Pai. O que é essa graça? A graça é a oportunidade de nós podermos aceitar o Espírito Santo em nós e poder trabalhar no reino de Deus. Poder nos tornar aquilo que o reino de Deus nos fez para tornar-se. É completar aquilo que Deus já terminou e a gente está começando. A gente está começando algo que Deus já terminou. Mas Ele nos fez para a gente poder concluir aquilo que Ele já terminou. A gente passar aquele processo, viver aquele processo, conquistar a terra. Lá no final Ele já vai ver, já viu. Ele viu que é possível, né? Outro dia conversando com alguém muito querido, ele disse: cara, é impossível do evangelho ser pregado em toda a terra. Paulo já dizia que ele pregou o evangelho para todo mundo. Não, eu acredito que é possível, porque se Deus criou o ser humano para fazer isso, é porque lá no final ele já viu que é possível. E em algum momento vai vir uma geração, né? Vai vir uma geração na terra que ela vai conseguir pregar o evangelho para toda criatura. E ela vai fazer discípulos. Porque se você pregar o evangelho através do discipulado, é diferente de você pregar o evangelho em massa. E se a gente focar em pregar só o evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus Cristo mandou pregar, né? E treinar pessoas para poder pregar o evangelho do reino, não é o evangelho do nascer de novo, não é o evangelho de batismo, não é de descer sobre as águas, não é da prosperidade, não é da cura, não é da libertação. Não é esse evangelho. Eu não estou dizendo que esse evangelho é ruim. Eu só estou dizendo que o diabo ele usa ferramentas boas na igreja, né, para a gente fazer coisas boas, mas o que não é o certo, porque o certo é que Jesus mandou fazer discípulos e pregar o evangelho do reino.
né? Em toda a humanidade. É muito simples. Tem apenas 8 bilhões de pessoas. Será que essas 8 bilhões de pessoas é tão difícil pregar o evangelho para elas? Né? Ele não diz que tem que converter ninguém, ele diz que tem que pegar o evangelho do reino e fazer discípulos. Agora, não é impossível alguém ouvir o evangelho do reino de forma clara, né? E não entender que Jesus é um rei. E a Bíblia fala de um rei, de um reino e de uma família real. E do capítulo 3 de Gênesis até o Apocalipse, Deus está querendo trazer de novo o homem para o capítulo 1 e 2, aonde esse homem estava trabalhando, ele estava focado em algo, ele tinha um motivo para poder viver. Ele não estava sentado esperando alguém aparecer. Entende? Aí Deus precisou parar esse homem para poder apresentar a ele uma mulher. E ele apresentou ele uma mulher para ser ajudadora dele. Entende? Apresentou foi uma mulher. Então se você está pensando em casamento, Deus já te mostrou o que é, como tem que ser feito. Né? Deus vai te apresentar uma mulher. Mas ele não vai escolher essa mulher para você. Olha só, tem 8 bilhões de seres humanos na Terra. Se a gente for colocar aí 4 bilhões, metade, a gente sabe que não é. Como é que você vai encontrar aquela pessoa como é que Deus te deu? A gente sempre fala assim, ah não, foi Deus que deu a minha mulher, Deus que deu o meu marido. Não, foi você que escolheu. E se você não tem, é você que vai ter que escolher. Mas na hora de você escolher, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquelas perguntas que eu te falei quando você vai procurar um sócio ou procurar alguém. Aonde é que você está? Entende? Se estiver fora do Éden, sai correndo. Entendeu? Tem até uma expressão, chuta que é laço. Se estiver fora do Éden, chuta que é laço. Vai te dar problema. E se você não estiver no Éden, não procura alguém também não. É melhor que você fique sozinho. A realidade é essa. Porque quem está no Éden, ele está sendo produtivo, ele tem um objetivo, ele sabe o que quer. Entende? Já tem um trabalho. Ok? Já tem um trabalho. Então se você não tem um trabalho, não sabe o que quer e tal, não procura ninguém não. Primeiro, se adequa a entrar no Éden. Quando você estiver no Éden, você procura alguém que também esteja no Éden. Aí sim vai ser um casal que faz a vontade de Deus na terra. E esse casal vai poder discipular pessoas juntos, né? Para que o reino de Deus ele avance. Né? Beleza? Então é isso por hoje. Que Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possa te colocar de novo no Éden, porque foi para isso que ele veio na cruz. Ele morreu, ele pagou um alto preço por você, um preço de sangue. E quando você aceita e reconhece que você tem um rei, e esse rei tem um reino, e ele te chama para poder viver nesse reino. Esse reino é a porta aberta. Entende? É um lugar na terra. É um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu. Tá? Criando um lugar agradável para o ser humano viver. Aqui é uma porta aberta onde eu vivo, onde eu estou. Né? E aí, essa porta aberta, quando as pessoas estão comigo, elas precisam ver o reino de Deus. Elas precisam sentir o reino de Deus. Né? Elas precisam ter essa certeza. Né? Não precisa ir no céu para poder saber o que é o céu. Ela precisa estar com alguém que é embaixador de Cristo na terra. Né? Quando você vai em uma embaixada, o que acontece? Você é como se estivesse indo no governo original. Por exemplo, se você for na embaixada dos Estados Unidos pegar um visto, tá? Você vai na embaixada dos Estados Unidos pegar um visto. Você foi aos Estados Unidos. Porque aquela embaixada é os Estados Unidos. Entende? Então ali as regras são do governo americano. Tanto é se alguém fugir no Brasil e pular lá para dentro, conseguir, né? Que eu acho muito complicado de pular lá dentro sem a permissão deles de entrar, porque é protegido. Se o cara conseguir um meio de pular lá dentro, a polícia não pode entrar lá mais. Né? Aí eles têm que ir pelas vias
de embaixada, pelas vias de diplomacia, para poder os Estados Unidos entregar aquela pessoa para o Brasil novamente, mesmo estando dentro do Brasil. Né? E a Bíblia diz que você é um embaixador de Cristo na terra. Eu sou embaixador de Cristo na terra. E o que a gente representa é o reino de Deus na terra. O reino de Deus. E Deus nos chama para poder viver a presença dele novamente. Aquela presença onde Adão vivia. Onde ele dominava sobre as coisas, dominava sobre os animais, dominava sobre as plantas, dominava sobre as aves, sobre o planeta. Para que você também venha dominar sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a cana de açúcar. Talvez você é uma pessoa que gosta de beber, ou acha que precisa beber, né? Tá aí caído em algum lugar, festa tal, né? Usa droga, não entende? Né? E aí Deus te chama para dominar sobre essas coisas, dominar sobre a coca, a folha de coca, sobre a folha de maconha, sobre a cana de açúcar, entende? E sobre tudo isso que está te prejudicando, que tira as pessoas da presença de Deus e façam que elas vivem numa cultura do mundo, numa cultura de levar vantagem, quer levar vantagem em tudo. E Deus chama a gente para viver na presença dele, aonde você não precisa levar vantagem, né? Você precisa orar por aqueles que te perseguem, orar por aqueles que te amaldiçoam. Isso é o reino de Deus, é você agir diferente, ok? Mas é isso que eu tenho para você hoje. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, tudo que você pôr a mão. Pode ter certeza que o reino de Deus, ele está interagindo ali com você, tá? Que os anjos do Senhor possam guardar você hoje e sempre, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.